cristão professo, ateu praticante. Quantos não se enquadram nesse perfil? É um cristão professo, mas é um ateu praticante. Professa a fé, mas não vive a fé. Tem até boa vontade, mas não funciona. Crê, mas não crê tanto assim. Na hora do vamos ver, refuga. Quero que você abra a Bíblia num texto que tem sido aí motivo de nossas reflexões. Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 4. Vamos ver o que é que Paulo diz a esse respeito. Filipenses 4, do 4 ao 8. Olha o que ele diz aqui. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez, eu vou repetir. Alegrai-vos. Seja a amabilidade, a gentileza, a bondade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por absolutamente coisa alguma. Antes, sejam conhecidas, apresentadas a Deus, as vossas petições em oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, que ela guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em contraste com toda ansiedade, com todo temor, que é apropriado aos pagãos, aos que não têm Deus. Lembre-se das palavras de Jesus: não andeis ansiosos por coisa alguma. Os pagãos é que precisam e que têm razão para ter ansiedade, mas os filhos de Deus não. Os que têm Deus não. Estão proibidos. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Ele cuida dos passarinhos. Quanto mais não cuidará de cada um de nós. Alegrai-vos então no Senhor. Outra vez vos digo, e quem diz isso está onde? Na cadeia. Onde é que Paulo está? Na cadeia. Mas como é que ele pode estar alegre numa situação de privação, de liberdade, de opressão, de injustiça? Ele sofre injustiça. Por que está preso? Porque prega o Evangelho, porque ama as pessoas, porque faz a vontade de Deus, e de repente o ódio do mundo, a conspiração contra si, e se vê açoitado e preso, e é nessa condição que ele se volta para os cristãos de Filipos, e diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo. Sabe quantas vezes aparece referências à alegria? Paulo exortando os crentes a alegrarem-se, única então somente nessa pequena carta de Paulo aos cristãos de Filipos. Sabe quantas vezes? 15 vezes. 15 vezes ele encoraja, exorta, manda um mandamento como da parte de Deus: alegrai-vos. Eu estou preso, mas Cristo ressuscitou. Cristo não morreu. A gente pode crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano, um caminho no meio da tormenta. Deus está vivo e Ele reina. Isaías 52, 7. A gente pode se alegrar sabendo que Ele reina. Ele reina.
às vezes não parece, mas Ele reina. Às vezes as circunstâncias são tão antagônicas, os ventos são tão fortes que a gente nem percebe sua presença no barco e acha e desconfia que Ele não esteja. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor no sentido de que Ele cumpre a sua promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perto está o Senhor porque Ele está prestes a regressar. Meus irmãos, por isso a gente pode apresentar e lançar sobre Deus toda a ansiedade. A ansiedade é sintoma de falta de fé, de falta de confiança, é coisa de descrente. Nós temos todos os motivos do mundo para ter a paz de Deus reinando no nosso coração e na nossa mente, para poder experimentar a alegria de Deus, uma paz que excede a todo entendimento humano, porque ela não é derivada das circunstâncias, ela não procede do bem-estar, ela procede de estar em Cristo. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Sabe, com 16 anos de idade eu entreguei meu coração a Cristo de uma maneira definitiva. Eu era um crente professo, mas um ateu na prática, digamos assim. A fé que eu tinha em Deus, ela não se processava devidamente no meu contexto, no meu agir e no meu sentir. Eu era uma pessoa muito ansiosa, muito aflita, e como todo jovem, aquela tentação, o mundo, as pressões e o medo e um pavor e os desafios, e eu me sentia muito largado, muito à mercê de tudo e de todos, e tinha aquela aflição, aquela angústia, aquele peso. Parece que o peso do mundo estava sobre as minhas costas. Eu carregava esse fardo, o fardo também da culpa, o fardo do pecado, e tanto mal isso me fazia. Eu até sorria, brincava, me divertia, mas lá dentro, no fundo, quando eu ia, era só eu, no recôndito do meu quarto, ali com o travesseiro. Aí a gente percebia que a coisa não estava bem, porque às vezes está bem, né, no relacionamento mais externo, aparentemente para os outros, mas ali dentro a alma está em aflição. E eu vivia isso. Mas quando eu entreguei a minha vida para Deus, e entregar uma coisa muito séria, eu entreguei o meu futuro, eu me entreguei nas mãos de Deus, me entreguei. 16 anos eu falei: eu creio, Senhor, eis-me aqui. Eu só confio em Ti, eu confio em Ti, eu me entrego. Gente, instantaneamente, mas assim, como um virar de página, mudou o meu sentimento lá dentro, e eu passei a experimentar uma alegria e uma paz que excede a todo entendimento humano, porque eu confiei, eu cria, mas nem tanto assim. Eu amava, mas nem tanto assim. Eu não era capaz de me entregar e de confiar, mas de repente eu confiei. Eu pude dizer, de fato, de verdade: eu confio em Ti. Eu confio a minha alma, eu confio o meu futuro, eu confio o meu ser, eu confio a minha história, eu confio o meu passado, o meu presente, eu confio a minha vida, a minha alma nas Tuas mãos. E isso foi um divisor de águas. Eu nunca mais fui o mesmo, e de repente meu coração se encheu de certeza, de alegria, de confiança, de paz. Então, quando a gente, como ser humano, vive nesse mundo, e tantas tentações, tantas provações, tantas lutas temos que enfrentar, tantas tribulações, no meio de todas elas a gente ainda pode se alegrar, porque sabemos que Deus está perto, Deus é galardoador de todos aqueles que o invocam. E quando a gente tem a consciência dessa proximidade de Deus e desse seu poder, o que a gente faz? Primeira coisa que ele diz que a gente tem que fazer aqui, diante da ansiedade: não andeis ansiosos por coisa alguma, é apresentar a Deus em oração os motivos de ansiedade. A ansiedade é uma tentação, vem como uma provação para a nossa vida. Quando ela se aproxima, ora.
Por isso que a gente tem que orar em todo tempo. Que coisa, né? Por quê? Porque somos sempre cercados por problemas e por coisas que nos ameaçam. Nos ameaçam a alegria, a paz, querem roubar a nossa alegria, querem roubar a nossa paz. Então o que a gente faz? O crente tem que orar. Apresenta em oração a sua ansiedade. Pedro, 1 Pedro, 2? Capítulo 5, versículos 17. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem cuidado de nós, Paulo vai dizer aqui aos Filipenses, a nossa oração não é uma oração angustiada, é uma oração já cheia de louvor, cheia de agradecimento, porque Ele tem cuidado de nós. Eu já oro louvando a Deus por todas as orações respondidas. Eu já vou orando na minha situação presente, nas minhas lutas, apresentando a Deus, todas elas já lembrando de toda a sua bondade, de todo o seu cuidado, já dando graças a Deus, porque Deus responde às orações e Ele responderá essas que eu apresento agora. Ele vai cuidar de mim, vai continuar cuidando. Está entendendo como é que é isso? Veja aqui como Paulo amarra cada parte desse texto. Alegrem-se, outra vez vos digo, alegrai-vos. Amabilidade, a gente tratou da amabilidade, né? Que aparece no versículo 8 também, sobre sermos amáveis, tudo que é amável, a amabilidade, essa graça, essa gentileza que marca, deve caracterizar nossa vida para testemunho de todos os que estão ao nosso redor. E por que a gente pode ter amabilidade num momento de conflito? Você tem conflito lá na sua casa, você tem conflito lá no emprego, lá na escola, às vezes na igreja, intriga entre os irmãos. Como é que você pode manifestar amabilidade em contextos tão antagônicos, né? A amabilidade de vocês seja conhecida de todos, seja conhecida dos seus familiares, na sua casa a sua amabilidade seja conhecida dos de fora. Como é que pode? Pode, se você confia em Deus, se você confia a tua causa nas mãos de Deus, se você não age como se você precisasse assim, justificar-se o tempo todo, ganhar o tempo todo, vencer o tempo todo, mexer os pauzinhos. Não, você não precisa disso. Você confia em Deus e você já experimenta alegria no meio de toda aquela tribulação. Deus está no controle. E aí você é magnânimo. Aí você mostra a sua confiança através da maneira como você lida com seus adversários, com as adversidades. Perto está o Senhor. E aí lancemos sobre Deus toda e qualquer ansiedade. E a gente vai poder fazer isso. É um contraste do que deve ocupar a mente do cristão. Em vez de ansiedade, em vez de temor, em vez de angústia, tudo que for verdadeiro. A verdade é que Deus cuida de nós. A verdade é que Deus é bom. A verdade é que aqueles que são de Deus têm sobre si o cuidado e a provisão de Deus, não são largados. A verdade é que a gente pode confiar no Senhor. A verdade é que a paz de Deus é algo que a gente pode desfrutar aqui e agora. A verdade é que Cristo morreu na cruz e já pagou pelos nossos pecados e todo o peso da culpa foi retirado, todo o fardo do pecado. A verdade é que a nossa vida está nas mãos de Deus e o nosso futuro o Senhor decidirá. A verdade é que nós não somos joguete nas mãos dos homens e das circunstâncias. Então tudo que for verdadeiro, e aí vai tudo que há na palavra de Deus. Revista-se da verdade. Armadura de Deus, com fé, com esse escudo da fé, a palavra da verdade, a espada, são armas contra todos os ataques diabólicos e infernais. E aí vai, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, é isso que tem que ocupar nossa mente, o que é amável e de boa fama. Olha, o contraste do que é que deve estar ocupando a mente e o coração, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Esse é o crente. O descrente é o angustiado,
que vive como se Deus estivesse morto, ou de férias, ou ausente. Vamos exercitar a fé? Vamos experimentar a alegria e a paz? Vamos demonstrar amabilidade? Porque não é só um sentimento, eu estou alegre, eu tenho paz, e dane-se os outros. Não, eu tenho paz, eu tenho alegria, e isso se reflete na amabilidade, na maneira como eu lido com as circunstâncias, com as situações e com os outros. Que coisa maravilhosa e boa. Louvado seja Deus. Podemos louvar a Deus? Podemos louvar o Senhor? Vamos nos colocar em pé, ter um momento de oração nesta hora. Senhor, Tu és a nossa razão de alegria e de paz. Na verdade, Tu és a nossa alegria e Tu és a nossa paz. Tu és. E como o Senhor é constante e firme, como o Senhor não muda, como o Senhor é atemporal, o mesmo ontem, hoje e para sempre, podemos em toda e qualquer circunstância experimentá-lo, vivê-lo, gozar da alegria, saber, Senhor, que no meio das lutas e de tanta injustiça nesse mundo ainda podemos ter alegria, porque sabemos que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e o Senhor está conduzindo a história para o seu final desejado, feliz, e haverá um fim de toda maldade, de toda corrupção, e o Senhor há de enxugar do nosso rosto toda lágrima, e a gente já pode hoje ter o fruto do Espírito, que é amor e alegria. Ó Senhor, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eis o reino de Deus aqui no meio de nós, o Senhor reinando, o Senhor está perto. Oh, bendito seja o teu nome, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor, porque se aproxima o grande e bendito dia da tua vinda, em que hás de julgar os vivos e os mortos, por fim contra toda iniquidade, e dar início ao novo tempo que antecipadamente já desfrutamos agora, como novas criaturas. Somos teus, somos de ti, Senhor. O Senhor é nosso, o Senhor é a garantia da nossa vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não achamos, não imaginamos, nós sabemos, como cristãos, nós cremos e confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, em ti esperam. Alegrai-vos no Senhor, é um mandamento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente, guarde o seu coração, te proteja contra toda ansiedade, contra toda mentira infernal, contra tudo aquilo que são setas do inferno. Que a tua vida, a tua alma experimente a paz, a redenção, a libertação de toda marra do inferno, de toda cadeia. Liberte-se, experimente a alegria e a paz de Deus.